Também, se quiser dar uma colaboração, pode passar o número chave Pix 71999840333. Padre Everaldo Pires da Cruz. Pax et Felicitas. Paz e felicidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e nos conduza. Padre Everaldo, em tua casa, em tua mente, em teu coração e também nas suas redes sociais. Até a celebração às 10h30 da manhã.